Estamos aqui em mais uma edição do nosso programa, né, no canal do YouTube, com o programa Palavras Consoladoras, que tem como responsável a União Municipal Espírita. E em 15 minutos nós estaremos com vocês. Então, hoje, trabalhando com o texto, cujo título é Em Ti Mesmo. E esse livro maravilhoso, então, que é psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nosso livro, então, Caminho, Verdade e Vida, com o título, então, 14, Em Ti Mesmo. Então, dando continuidade, para que nós possamos esmiuçar esse texto, nós temos companhia, mas eu vou dar uma lida no texto para depois eu apresentar o nosso amigo, então, o Márcio, que veio aqui conosco, e ele está, então, conosco para que nós possamos, então, esmiuçar esse texto, porque ele é extremamente importante, mas é bom que a gente converse, que a gente encontre, então, pessoas que possam nos explicar melhor, assim como o Márcio, que ele já faz parte da União Municipal Espírita, e ele acaba nos ajudando, trazendo, então, a sua contribuição. Como o nosso texto diz o seguinte, caminho, verdade e vida, então. Tens fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus, Paulo a Romanos, capítulo 14, versículo 22. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma, e que deve manter a esfera das obrigações que tem de cumprir a face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado, e aumentando pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vista à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmento de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancorador. Então, querido Márcio, que bom que estás aqui, é um prazer de te receber, para que você possa contribuir com os nossos ouvintes. Bom, primeiramente quero dizer que é um privilégio poder participar dessas lives e estar contigo como nossa organizadora e recepcionista. Que bom. Que trouxe todas essas novidades para a gente começar a atuar no sistema online. Ótimo. Então, a minha primeira pergunta, Márcia, os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado, e aumentando pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vista à eternidade. O que pensa sobre isso, Márcia? Analisando assim esse texto, ele coloca também bastante esse aspecto das nossas atividades diárias, né? Sim. E para as nossas atividades diárias, nós não podemos esquecer a confiança que nós devemos ter em nós, em frente a essas obrigações. E essas obrigações foram propostas por nós mesmos. Nós é que escolhemos cumprir essas obrigações. Muitos de nós, inclusive, antes de reencarnarmos, nos preparamos por muito tempo no plano espiritual. Sofríamos muito quando lá estávamos, as nossas consciências nos cobravam, devido aos erros, enganos e culpas que desenvolvemos nas nossas existências anteriores ou vidas passadas, como costumam dizer normalmente. Então, por causa desses remorsos que não nos davam paz, nós suplicamos o nascer de novo. Tanto que o nosso irmão X, no livro Estante da Vida, no capítulo 15, conta-nos as provações perdidas por Alberto Nogueira. Alberto Nogueira diz assim: rogo a vossa permissão para voltar ao plano terrestre a fim de resgatar minhas faltas. Ele estava numa situação de muita angústia e remorsos. E ele pediu o quê? Conceda-me, olhem só, a lepra, o abandono dos entes queridos, a extrema pobreza, a loucura ou a cegueira, os calvários morais, os tormentos físicos de qualquer natureza, ou seja,
A gente está lá numa angústia tão grande que a gente pede tudo, uma quantidade enorme. E aí a espiritualidade superior responde para ele o quê? O Senhor, Deus, pede misericórdia, não sacrifício. Ou seja, Deus é amor e misericórdia. Nós pedimos 100, eles dizem 10%. Então, nós que temos fé nas promessas divinas, sabemos que temos capacidade, sim, de realizar esses problemas, esses programas que escolhemos para cumprir durante a nossa jornada encarnatória. E, por isso, nós seguimos com a cabeça erguida. Para quê? Para que a gente lute para fazer as transformações interiores. Porque a gente sabe que a colheita vai ser sempre obrigatória. Então, nós temos que escolher o quê? O que vamos plantar de agora em diante. Essas novas plantações é que vão resultar nas futuras colheitas, que é o resultado do amanhã. O resultado do amanhã, é isso mesmo. Então, o que nós semeamos hoje, nós vamos se colher amanhã, né? Isso mesmo. Isso aí. Então tá. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando as promessas humanas, dão a ideia de fragmento de cortiça, sem finalidade própria e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém pode viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Cristo. Como é que nós podemos explicar para as pessoas o quanto é importante essa confiança em nós mesmos diante de Cristo, diante de Deus? Exatamente, porque nós ainda carregamos muito as ideias materialistas. Por isso que ele começa dizendo, os fragmentos de cortiça ao sabor das águas. O que são os fragmentos de cortiça? Somos nós, presos à materialidade. Nós que ainda não aprendemos que somos seres espirituais, imortais, eternos, que ainda vivemos pelas satisfações dos sentidos mundanos. Então, nós nos deixamos ser levados pelas multidões. Mas que multidão é essa? Dos ignorantes, dos incautos, daqueles que não ouviram e não entenderam o que Jesus veio nos ensinar, e nos alertou, inclusive dizendo que viriam os falsos profetas, enganariam a muitos. Seriam, então, o quê? Os cegos guiados por cegos. E por isso cairiam no poço do quê? Dos enganos, dos erros, das culpas, tudo de novo. E aí vai sobrar choro e ranger de dentes. Então, nós temos sim que ter essa confiança em nós, mas principalmente confiança em Deus. Porque quem não tem uma fé verdadeira, aquela fé que enfrenta tudo e a todos em qualquer situação, sabe que Deus é amor. Sabe que Deus não premia, sabe que Deus não castiga, não privilegia, não exclui. Todos somos filhos iguais. Mas Ele coloca nas nossas mãos a decisão das escolhas. Por isso que Paulo de Tarso nos diz muito claro que tudo nos é permitido, mas nem tudo me convém, porque cada escolha tem uma consequência. E nem sempre essa consequência vai nos trazer a paz interior. É a lei de causa e efeito, que está na consciência de cada um de nós. E que ninguém esquece, porque está gravado em nós. E daí, quem é que vai nos julgar? Deus? Não, Deus é amor. Quem vai nos julgar é a nossa própria consciência. Nós temos um tribunal nela. E todo infrator sabe tudo o que fez. Então, depois, quando a gente volta ao plano espiritual, qual é a grande frase que todos nós dizemos? Ah, se eu soubesse. Na realidade, sabíamos, né? Só que não nos lembrávamos por causa do renascimento do cérebro físico. Mas aqui nós tivemos a oportunidade de aprender com Jesus, a Boa Nova, o Evangelho. Só que não escutamos, não enxergamos, não tivemos aqueles olhos de ver e nem os ouvidos de ouvir. Então, por isso, ficamos abandonados ao largo da correnteza. Pois é, aprendizado, né? Fazer e refazer.
Então, nós isso aí. temos agora a terceira parte do nosso texto, muito importante, onde conclui Emmanuel. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades de seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterá indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Esse é um chamamento importante para todos nós. Aqueles pais que às vezes querem fazer tudo para os filhos, eles tiram do filho a sua identidade, né? E aí eles perdem a confiança. Não é assim que a gente vê, Márcio? Sim, inclusive não ajuda a educar esse filho. Na realidade, deseduca, porque torna o filho um ocioso. Isso, As pessoas ainda colocam em Deus a mão de tudo. Estão em sofrimento, estão com problemas e dizem: se Deus quiser, se vai me Deus quiser. acontecer isso. Se Deus quiser, poderá me acontecer aquilo. Né? Mas, como a gente já comentou, Deus tudo permite. Só que as ações, as escolhas, dependem de cada um. O problema é que muitos de nós ficam esperando que as coisas caiam dos céus. E, às vezes, educados, inclusive, pelos seus pais, para ficarem esperando que as coisas caiam dos céus. Então, o problema é que eles não aprendem. Jesus foi muito claro quando disse: cada um pegue sua cruz e me siga. Sejamos jovens, idosos, crianças, enfim, cada um é um espírito velho em corpo novo. Cada um escolheu essa cruz. Mas essa cruz é pesada? Não. Jesus disse que o fardo era leve. Então, se Jesus disse que o fardo era leve, é porque a cruz não é tão pesada assim. E se a gente pediu, antes de nascer, um monte de dificuldade, e eles disseram: não queremos sacrifício. Então, é porque realmente temos condições de fazer. Nos programamos para isso, nos preparamos para isso. Só que a gente tem que agir. E aí o padre Jerônimo nos alerta, dizendo o quê? Que o inferno está cheio das boas intenções, ou seja, das pessoas que não fizeram sua parte, ficaram esperando que as coisas caíssem dos céus. Deus, nosso Pai, nos permite tudo. Então, essas tarefas todas que cada um de nós nos escolheu, nos preparamos para isso. Não temos que fazê-las perfeitas, elas não vão ser perfeitas. Perfeito só Deus é. Agora, nós temos sim que procurar fazê-las com dedicação, com esmero, procurando fazer o nosso melhor. E, além disso, para a gente fazer esse nosso melhor, nós temos os nossos protetores do plano espiritual, os nossos amigos que querem nos ajudar, querem festejar conosco as nossas vitórias. Mas, para isso, nós precisamos começar a agir e pedir. E como é que a gente pede? Pela prece. A oração é que nos conecta com as boas entidades. Então, a oração, se feita com fé, tudo nos será atendido. Jesus foi claro: tudo o que pedirdes com fé na prece, sereis atendidos. Então, vamos aprender a usá-la, essa oração. De manhã, quando a gente acorda, de noite, antes de dormir, quando se está com o problema, mas uma oração de coração sentida. Com isso, nós vamos ter todas as condições de podermos seguir essa nossa jornada, sim, com um fardo leve, não tão pesado assim, porque a gente se desliga das coisas materiais. E aí a gente planta o futuro que a gente necessita. Muito bem explicado, Márcio. Muito obrigada pela tua presença. É um prazer sempre ter aqui pessoas assim como você, que lutam para que as pessoas se esclareçam e sejam mais felizes. E nós estamos felizes neste momento por estarmos aqui divulgando, né, a doutrina espírita. Gostaríamos, inclusive, de fazer o convite a quem está nos ouvindo, que possam convidar outras pessoas a escutar uma palavrinha diferente. Nesses tempos tão atribulados, né, nós ouvir que a gente tem confiança em nós, que a gente tem um Pai que tudo sabe, tudo vê, é um alento aos nossos corações. Então, nós queremos agradecer muito os nossos ouvintes, nós pedimos que Deus, nosso Pai, esteja em todos os lares, que haja mais paz, mais amor, mais fraternidade, e que as pessoas possam entender que estamos aqui de passagem
E quanto melhor nós somos e melhor nós fizermos, nós sairemos dessa encarnação muito mais felizes. Obrigada a todos e que assim seja. Que assim seja. Foi um privilégio. Obrigada.